Opa, bom dia, boa tarde e boa noite, galera deste maravilhoso canal. Sim, isso que você está vendo na thumbnail. Finalmente voltamos com a nossa série Minecraft e se finalmente o vídeo de si, não é mesmo? E dessa vez estamos para o e se, porque você viu na thumb, não é mesmo? E no título do vídeo. E se o paralelepípedo estivesse em Utopia 2? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Sem muita enrolação, porque o vídeo vai ser grande. E vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, precisamos fazer um jeito que o paralelepípedo iria para a Utopia 2. E bom, eu tive uma ideia para isso. Simplesmente assim, o paralelepípedo estaria em cima de algum prédio ou alguma construção lá da cidade de Pandora. Ele olhando o horizonte, lembrando do Serra e do Vito, que infelizmente ele deixou escapar, que não pagaram pelos seus crimes. Ele vê que a cidade está totalmente em paz, não tem nada acontecendo, não tem crimes, os criminosos fugiram, o outro tá preso e tudo mais. Aí ele se sente culpado, porque agora que não tem crimes, ele não consegue compensar pelo o erro de ter deixado o Serra e o Vitor fugir. Nisso, a caixa de Pandora vê que o Panto precisa de algo para combater, que um herói precisa combater um vilão, que ele quer tirar esse peso de se sentir culpado. Nisso, simplesmente a caixa de Pandora vê uma dimensão em perigo e simplesmente tem a ideia de mandar o paralelepípedo lá. Então, simplesmente quando o Panto está de boa, simplesmente Caixa de Pandora mandou: salve esta dimensão. Aí simplesmente envia o paralelepípedo para Utopia 2. E lá, o momento em que eu decidi, o momento certo que seria o paralelepípedo ir parar em Utopia 2, seria no momento em que o Panto saiu do portal, onde ele saiu da casa manual, que era a cena lá que ele foi para casa manual, encontrou o Vinícius 14 morto e tal, você já sabe. Enfim, no momento em que o Panto saiu daquele portal e ele explodiu, simplesmente o Panto ele olha que tá no hardcore, simplesmente fica desesperado. Meu Deus, eu tô no hardcore, não sei o que, ele vai falar com tudo. O Tugin está paralisado olhando atrás do Panto. E quando o Panto olha para trás, simplesmente está lá, paralelepípedo. Então os dois já perguntam logo quem é ele, o que ele tá fazendo ali, não sei o que. E aí ele explica lá que ele veio de outra dimensão, que simplesmente a entidade da dimensão dele enviou ele para lá, diz que aqui lá tava precisando de ajuda, que não sei o que. Aí nisso, depois de algumas conversas, algumas tá confiável, não sei o que, eles resolvem mostrar a cidade pro paralelepípedo, mostram lá tudo mais. Aí depois de mostrar a cidade e fazer meio que um tour, simplesmente eles lembram que nenhum dos dois tem casa. E agora vai ter mais um mendigo pra Utopia 2. Enfim, aí nisso os dois se oferecem pra dormir lá onde eles estão. O Panto oferece pra ele dormir lá na nova Phantolabs e o Tugin oferece pra dormir lá na Nails. E aí eu preferi ir com o Panto, que além de ser ele, que ele confia mais, também é o Tugin. Ele não gosta muito do Tugin, querendo ou não. E lá na nova Phantolabs ele simplesmente fala pro Phantom de lá que ele também é um Panto, só que na dimensão dele se tornou um super-herói e tal. E diz pra deixar por enquanto a identidade de paralelepípedo, porque pra o povo não ficar se confundindo nem nada do tipo. Nisso o Phantom ele só aceita e pronto. Nisso, após uma breve andada pela cidade aí do paralelepípedo, ele simplesmente encontra andando na rua o Apu, uma pessoa que ele admira muito. Ele simplesmente começa a chamar o Apu de prefeito, começa a correr atrás do Apu. O Apu de Utopia lá, como ele já acha todo mundo doido, aí vai aparecer mais um doido lá pra tentar ele. Simplesmente sai pra lá, maluco, sai pra lá. Aí o paralelepípedo começa a correr atrás do Apu e tal. Aí nisso aí depois de um tempo, depois de uma perseguição lá, ele para lá e finalmente aceita lá. Ele pergunta o que ele tá falando, não sei o que. Aí o paralelepípedo fala que ele veio de uma dimensão, na dimensão dele o Apu era prefeito, depois o Apu subiu simplesmente do nada. Com isso, o paralelepípedo não sabe, mas ele abriu portas porque simplesmente o Pedro, ele já incentivava o Apu a ser prefeito lá, dizendo que na dimensão do Pedro o Apu era prefeito. E agora o paralelepípedo dizendo que na dimensão dele o Apu também era prefeito. Nisso, o Apu vai ficar, querendo ou não, mais incentivado para ser prefeito. Tipo, se eu sou prefeito nessas dimensões, por que eu não posso ser aqui? Nas eleições, provavelmente o paralelepípedo vai estar do lado do Apu, ou seja, vai ser o paralelepípedo do lado do Apu, o Panto do lado do Tugin, nem ninguém do lado do Light. Ninguém liga. Enfim, nisso provavelmente vai acontecer
sei lá, o Phantom vai começar a estragar os cartazes do Apu e do Knight. Nisso o Paralelepípedo vai descontar e vai estragar os cartazes do Gin, do Knight. E nisso só o Knight se lasca nessa história. Enfim, depois desse rolo aí das eleições e tudo mais, depois que o Apu ganhou, não sei o que, nisso acontece o arco lá do Tugin vermelho, que ele volta lá pra tentar o Tugin. Mas só que nesse aqui, quando eles descobrissem que o Tugin vermelho tá por aí, simplesmente o Tugin e o Phantom e o Paralelepípedo dessa vez, que vai estar junto, simplesmente tem uma ideia genial. Simplesmente ele faz aquela mesma armadilha lá, só que dessa vez eles prendem o Tugin vermelho lá embaixo, no alçapão lá embaixo, lá no laboratório do Phantom, na parte da frente. Nisso o Tugin fica, ué, por que eles me prenderam aqui? Eles acham que vão me parar, me prender aqui, eu não vou ficar aqui por muito tempo, não sei o que. Nisso, simplesmente atrás dele vai estar um ser amarelo. Começa com Paralê e termina com Lepípedo. Simplesmente os caras trancaram o Tugin vermelho junto com o Paralelepípedo. E lá, meu patrão, não tem história não. Não tem preparo no mundo que faça o Tugin vermelho ganhar. Simplesmente, ó, Tugin vermelho tá lascado. É depois da porradaria perfeitamente balanceada, que é o Tugin vermelho apanhando e o Paralelepípedo batendo, simplesmente depois disso o Tugin vermelho fica todo ferrado no chão, quase morto. Aí chega o Tugin e simplesmente finaliza o cara. Começa a ficar doidão lá, e aí o Paralelepípedo fala lá, o que você fez? Não era isso que a gente ia fazer? Ele ia pagar pelos crimes dele na cadeia, não sei o que. Aí nisso o Phantom fala, não, eu tenho um plano, relaxa. Ele faz todo aquele plano lá de estabilizar o Tugin de novo, não sei o que. E depois disso, voltamos para aquele arco lá do Phantom e do Tugin viajando de dimensões. E nessa eu tive duas ideias para o Paralelepípedo fazer. Na primeira, que eu não gosto tanto assim, é o Paralelepípedo ficar de vigia do portal. Que aí o Tugin e o Phantom iriam para as dimensões lá e o Paralelepípedo ficaria de vigia no portal, protegendo. Nisso, o Phantom Roxo teria um plano para poder destruir o portal. Na verdade, ele não destruiria. Simplesmente o Paralelepípedo tá lá vigiando o portal. Ele ouve um som vindo do portal. Aí ele acha que é o Phantom e o Tugin que voltaram. Quando ele olha para trás, ele simplesmente olha a cabeça do Tremorzilla saindo do portal. Nessa, o Paralelepípedo fica paralisado, porque ele vê aquele monstro de novo que quase destruiu essa cidade. Nisso, o Paralelepípedo simplesmente pega uma picareta e sai quebrando aquele portal o máximo, mais rápido possível. Aí simplesmente depois ele pega um walkie-talkie lá, porque provavelmente o Phantom faria um walkie-talkie para poder se comunicar com o Paralelepípedo à distância. Nisso ele fala com o Phantom lá que ele, infelizmente, ele quebrou o portal porque havia um monstro que ele viu antigamente que quase destruiu essa cidade. Ele não poderia deixar aquele bicho vir pra Utopia, e simplesmente ele só fala lá que infelizmente ele não vai ligar de novo por medo daquele monstro acabar saindo do portal. Nessa nós vamos descobrir que na verdade aquele monstro nunca existiu. Aquilo ali era só uma alucinação que o Phantom Roxo colocou na cabeça do Paralelepípedo. Enfim, nesse cenário eu não gostei tanto assim, mas o outro cenário eu gostei mais. Vamos lá, o segundo cenário é o Paralelepípedo ir junto deles, e o Paralelepípedo, Tugin e Phantom. Nesse eu gosto mais porque primeiro eles vão pra União, e União lá eles fazem todo aquele negócio de ir pra Lua, não sei o que, não mudou muita coisa. Nessa, depois dele pedirem ajuda lá e o Tex receber, eles vão pra União 2, e lá eles conversam com o Tex e tudo mais. Aí nisso lembra lá que o portal tá aberto, alguém tem que fechar. Nisso também tem dois cenários. O Paralelepípedo ir fechar, todo mundo olha pra ele e fala assim, ó, tu é o mais forte daqui, então tu vai lá fechar. Aí simplesmente o cara vai lá, explode tudo, ele usa aquela habilidade dele de qualquer dano que ele leve, ele se teleporta, ele coloca as TNT lá, explode tudo e simplesmente fica de boa. Caso o Skuk tente subir nele, ele só se joga na fonte de água lá que tem lá e pronto, acabou, o Skuk não subiu. Se o LG fez a mesma coisa em Pandora, por que o Paralelepípedo não pode fazer? Já no segundo cenário é se o Tex por algum motivo resolvesse ir. Bom, se o Tex fosse, no momento em que ele saiu lá, que ele saiu de lá todo cheio de Skuk lá, depois de ter explodido o portal, aí ele lá, amigos, infelizmente eu acho que minha jornada acabou aqui, obrigado por terem sido meus melhores amigos, não sei o que, não sei o que. Isso simplesmente eu vejo o Paralelepípedo chegando com um balde d'água, jogando na cara do Tex e pronto, o Skuk sai. Porque em Pandora, o LG ele se infectou com o Skuk, só que por ter sido
em curto prazo e não ter sido tão forte assim, simplesmente ele só se jogou na água e tirou o Skook. Pronto, acabou. Se ele pôde fazer isso, eu posso colocar essa lógica aqui também. Afinal, o paralelepípedo é de Pandora e ele soube disso quando o LG fez. Inclusive, ele até explicou porque o LG conseguiu. Enfim, depois disso, vai os 4 pra Block Team. Sim, dessa vez, nesse cenário, o Tex ficou vivo, porque com o paralelepípedo lá não tem como o Tex morrer. Enfim, após eles irem pra Block Team, primeiro que o Tex ele desconfirmaria aquele negócio do Panto e do Tugin confundir o Bimo, acharem que é o Bimo que eles conhecem. O Tex falaria assim: ué, como que ele é o Bimo, sendo que o Bimo que eu conheci morreu? O Bimo que vocês conheciam morreu. Ou provavelmente o Tex, toda vez que ele tentasse falar, alguém ia interromper ele, tipo Chaves mesmo. Eu imagino que isso aconteceria. Eu imagino muito que isso aconteceria. Enfim, continuando isso, nisso, a Block Team seria resolvido mais rápido. Por quê? Porque enquanto o paralelepípedo e o Tex iriam atrás do meio-elfo pra pegar de volta aquele robô dos caras, simplesmente o Panto e o Tugin iriam atrás da estrela do Big Bang. Nisso, o paralelepípedo só chegaria no meio-elfo e falar aí: ou tu devolve ou joga isso aqui em tu. E ele simplesmente joga um raio, alguma coisa mais próxima e mata instantaneamente. Simplesmente, se o meio-elfo já tava com medo com o paralelepípedo, com o Panto e o Tugin, que não tem nada, imagina com o paralelepípedo lá, que jogou um raio na frente dele, um raio. Simplesmente o cara se caga ali e entrega aquilo ali. O cara: não, pode ficar, não queria mesmo não, eu tava brincando. Enfim, depois deles saírem da Block Team, eles voltariam pra Utopia 2. Agora sim, tá o Tex junto em Utopia 2, coisa boa. Enfim, logo depois disso, começa o arco daquela dimensão de radiação lá, que o Tugin e o Phantom vão lá e tal. Bom, nesse arco, simplesmente eles descobrem a radiação, o Tugin e o Phantom, falam pro paralelepípedo e o Tex. Nisso, os 4, naquela hora lá que o Tugin é sequestrado, um dos 4 seria sequestrado. Na verdade, parando pra pensar, com o paralelepípedo lá, eu duvido muito que algum deles sejam sequestrados. Mas, se vamos dizer que um deles foi sequestrado. E como foi na linha original o Tugin, vamos dizer que o Tugin foi sequestrado nessa linha aqui também. Nisso, depois, o Panto faria um jeito do Tugin voltar. Nisso, os 4 arrumariam um jeito dos 4 ir pra lá, pra dimensão, pra poder pegar a estrela do Big Bang, colocar sinal lá e tudo mais. Nisso, os 4 formariam duplas. O Phantom e o paralelepípedo iriam atrás da estrela, e o Tugin e o Tex colocariam antena lá. Nisso, o Tugin e o Tex colocariam antena, o Phantom e o paralelepípedo pegariam a estrela e tudo mais. Na hora de voltar, só o Phantom e o paralelepípedo conseguiriam atravessar o portal. Nessa, os dois encontrariam o Phantom roxo, que faria todo aquele negócio lá: se junte a mim, meu irmão, não sei o que. Se tu não se juntar, o Tugin e o Tex vai morrer, não sei o que. Aí nisso, os caras dizem que não vai se juntar, que vai acabar com eles, que vai fazer o Tex e o Tugin ficarem vivos, não sei o que. Aí nisso, depois eles voltam e vê que o Tex e o Tugin ficaram presos na dimensão lá. Nisso, o Phantom ele já fica desesperado, fica assim: não, como é que... não, eu tenho que salvar os dois, eu tenho que salvar eles, não sei o que. Nisso, os dois, Phantom e o paralelepípedo, Phantom dá a ideia dos dois invadirem o cofre. Nisso, os dois vão desesperados lá tentar invadir o cofre. Nisso, eles não conseguem, porque infelizmente o paralelepípedo não tem poder destrutivo e nem o Phantom para destruir as Bedrock ou a porta, sei lá. Nisso, eles vão chamar o LG vai lá, ajuda eles a abrir o cofre. E nisso, simplesmente todos os NPC lá e tudo mais some. Nisso, eles conseguem salvar o Tugin, mas nessa consegue salvar o Tugin e o Tex, no caso. Mas nessa, o Phantom e o paralelepípedo e o Tex e o Tugin, o Tugin tem a ideia de fazer o Luiz morrer com uma TNT lá, compressora lá e tudo mais, fazer um plano pra matar o Luiz. O Tex já fica assim: não, você acha mesmo que esse plano é bom? Que ele é muito forte, ele deixou a gente escapar. Nisso, eles convencem o paralelepípedo e o Tex a ir junto, e aí os 4 vão lá. O Tugin vai colocar a armadilha lá. O Tugin e o Tex vão colocar a armadilha lá pro Luiz morrer, enquanto o paralelepípedo fica esperando com um raio preparado pra caso o Luiz venha ele tacar o raio na cara
cara do Luiz, e o Phantom fica com um portal lá pra eles poderem fugir. Nessa, o Tugin e o Tex caem lá embaixo lá com o Luiz, aí nisso explica lá toda a história. Depois o Luiz simplesmente envenena os dois. Simplesmente o Paralelepípedo e o Phantom, simplesmente os dois presenciam os Tex e o Tugin morrerem, principalmente o Phantom, que presencia os dois melhores amigos dele morrer de uma vez só. Na linha original, os dois morreram um de cada vez. Dessa vez foi os dois de uma vez, ele perdeu os dois. Nessa, meu patrão, o cara já não ia estar bem, o cara ia ficar doido, o cara ia ficar maluco pra matar o Luiz e o Phantom Roxo, né? O cara ia ficar no puro ódio. Simplesmente, aí depois disso aconteceria a batalha final, onde eu iria colocar o Paralelepípedo para enfrentar o Phantom Roxo junto do Phantom. Só que, como eu não sei o final de Utopia 2, eu não sei como é que funcionaria essa batalha, eu vou deixar o Paralelepípedo junto com os caras lá na batalha final contra o Luiz. Vou dar a desculpa aqui que o Phantom falou pro Paralelepípedo: ah, você também é um Phantom, se ele conseguir te absorver, o que eu vou fazer? Aí nisso ele aceita lá e tal, e vai junto com o LG, o Delete e o House pra batalha final contra o Luiz. Nisso o Phantom vai lá contra o Phantom Roxo, dá o jeito dele lá de ganhar. Na batalha final contra o Luiz, simplesmente na hora que o Luiz tá matando todos, matando o LG, o House, na hora de matar o Delete e o Paralelepípedo, o Delete ele não consegue matar porque o Delete é imortal, por causa da armadura lá e tudo mais. Mas o Paralelepípedo ele também não vai conseguir matar. Por quê? Por conta do ataque do Paralelepípedo, que é qualquer dano, qualquer tipo de dano que ele receber, ele se teleporta. Simplesmente eu conversei com o Panto lá sobre esse ataque, sobre isso aí. Simplesmente ele disse que qualquer tipo de dano, até barra kill que derem barra kill no Paralelepípedo, ele vai se teleportar, ele não vai levar dano. Simplesmente o ataque é muito apelão. Nessa só sobraria o Delete e o Paralelepípedo. O Delete traria o Phantom e o House de volta. O Paralelepípedo não faria muita coisa na batalha final, porque se o House, que tem ataque infinito, lá com o Yo-Yo, não conseguiu nem fazer um risco no Luiz, imagina o Paralelepípedo, que só tem, sei lá, 3.000 de dano, só isso. Enfim, aí depois disso o Phantom RGB apareceria, entregaria a espada pro LG e simplesmente ele mataria o Luiz. Nessa, depois de matar o Luiz, aconteceria ou simplesmente duas coisas para o Paralelepípedo voltar para a dimensão dele: ou o Phantom levaria ele de volta, que ele viaja de boa, ou ele levaria o Paralelepípedo de volta, ou ele simplesmente seria teleportado, por causa da caixa de Pandora. Meu amigo, a recompensa que ele receberia depois disso, depois dessas histórias e tudo mais, teria que ser muito grande, que o cara se traumatizou lá, viu duas pessoas morrer, viu uma dimensão inteira ser destruída, foi numa batalha final que quase morreu. Meu amigo, simplesmente a recompensa que a caixa de Pandora ia entregar pra ele ia ser muito boa, viu? Tá doido? Enfim, após isso, ele volta pra Pandora e continua seguindo a vida dele de boa com a história. Inclusive, depois do que aconteceu com o Tugin, depois da história lá que ele passou com aquele Tugin, quando ele voltou pra Pandora, ele simplesmente chegou na prisão, libertou o Tugin do nada. Aí o Tugin fica até confuso: por que ele me libertou? Aí o Paralelepípedo diz assim: eu te perdoo, vai Tugin, pode sair. Aí simplesmente ele começa a tratar melhor o Tugin, porque ele vê que o Tugin lá poderia ser igual o Tugin lá de Utopia 2, que era só ele se esforçar, que uma hora o Tugin ia começar a recompensar. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, que isso ajuda. E eu vou ficando por aqui. Tchau!